Ok, vamos lá. Tá. Então, estamos em 17 para essa última live. Bom, nós tínhamos chegado até esse ponto aqui, né? Tá. Então, nós tínhamos chegado aqui, tínhamos chegado a essa equação de ajuste. Então, vamos verificar se essa equação de ajuste realmente é a que nós estamos procurando, né? Sempre é importante a gente voltar no gráfico e fazer o teste, né? Aqui é o que a gente fez, estava certo? Vamos descobrir. Bom, então tá. O que acontece? Vou pegar no lugar do... Vou fazer o B ajustado. Para fazer o B ajustado, né, eu vou pegar essa expressão aqui e vou programar ela aqui nessa coluna. Bom, na coluna do B ajustado. Então, eu vou pegar o H, a minha variável independente. Então, o H aparece aqui, o H aparece aqui. Eu programei ela, arrastei. Na hora que eu programei e arrastei, né, então eu tenho essa coluna. Repara, o meu B ajustado, ele é bem próximo, assim, ó. Eu tenho o B10, ajustado 9,97, 12,5, 12,45, 13,4, 13,5. Ou seja, o ajuste está muito bom, ele é um ajuste bem próximo, bem fiel. Tendo em vista que o meu R é de 0,99, né? Então ele tem que ser fiel. Bom, então na hora que eu faço o gráfico, faço o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, ou seja, aqui eu já pulei, né? Ou seja, eu selecionei o H, o B e o B ajustado, e então eu pude fazer essa curva em vermelho, em laranja, ela corresponde a essa curva pontilhada aqui que o Excel fez. Então a gente vê que a curva em laranja praticamente sobrepõe os valores de B. Então é um ajuste muito bem feito, né? O ajuste está muito bem, ele está muito bem feito no sentido de que o modelo é muito bom para os dados. O modelo, conforme R2, corresponde a 99%. Né? Ele descreve 99% da tabela. Então, nós temos então um ajuste hiperbólico. Bom, estes ajustes eu acho bem importante vocês depois tentarem replicar. Né? Então, é uma perda que a gente tem do presencial para esse nosso modelo online, que em aula vocês estariam lá replicando, né? Nós teríamos mais tempo para replicar, e vocês depois, de alguma maneira, né, achem um tempinho e tentem replicar essas apresentações, né? Porque elas, olhando aqui, parece simples, mas depois, né, eu sei por mim, eu vejo uma apresentação de algum recurso computacional, olho, tranquilo, mas depois na hora a gente sente a dificuldade. Bom, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer mais, né? O que a gente vai avançar nesse finalzinho? Com as formas linearizadas. A gente trabalhou com o ajuste de potência e o ajuste exponencial. Eles são duas formas linearizadas, né? Então, são ajustes não lineares que se linearizaram e nós resolvemos por regressão linear. O ajuste hiperbólico também é uma regressão linear. A gente pode ter outros tipos de ajuste que se reduzem a uma regressão linear. Ou seja, eu tenho um problema, né, um problema não linear, eu faço uma transformação e cai no formato clássico, A0 a 1x. Ou seja, e aqui eu tenho então a minha regressão linear. Né? Para eu chegar na regressão linear, eu tenho que fazer uma transformação. Bom, então, cada um nós vamos tratar desses três casos aqui. Tá? E alguém sempre vai lembrar, professor, mas esse caso aqui, ele é um ajuste polinomial. Sim e não. Repara, nesse tipo de ajuste, né, nós temos o quê? Para ser um polinomial, um quadrático, eu teria que ter A0,
A1 de x mais A2 de x2. O que está faltando? Está faltando isso aqui. Tá? Então, não é um ajuste polinomial. Ele é um polinomial incompleto. Então, a gente pode linearizar esse tipo de... A gente pode fazer a linearização, por exemplo, né, substituindo o x ao quadrado por uma outra variável, né? Ou seja, é uma linearização bem simples. Essa linearização aqui já não é tão simples, e essa daqui é um pouquinho mais sofisticada. Vamos indo por partes. O que tem aqui? Por exemplo, se eu tenho essa forma linearizada, eu quero linearizar isso aqui. Né? O que a gente tem? Eu tenho esses dados. Aqui são os dados de entrada, o início. Os dados. Você quer fazer essa regressão. Para obter a forma linearizada, você vai ter, então, no lugar do x ao quadrado, você vai... A gente pode ter uma outra, vamos dizer assim, uma outra variável. Vou colocar aqui mais A1x. Esse meu x corresponderia ao x ao quadrado. Aqui eu tenho um ajuste linear. Nesse caso aqui, o meu ajuste linear vai ser entre o x ao quadrado e o y. Tá? Então, o x ao quadrado e o y vão fazer, então, esse ajuste aqui. Tá. Nesse caso aqui, o que acontece? Se eu tenho aqui o y igual a raiz quadrada. Então, se eu elevar os dois lados ao quadrado, né, o que aconteceu? Vai ficar y ao quadrado. Se eu faço o quadrado da raiz quadrada, sobra só o que está lá dentro. Então, eu poderia escrever, por exemplo, um z, né, o z corresponde ao y ao quadrado, a 0, mais a 1x. Então, tendo os dados de entrada, como é que eu vou fazer o ajuste linear? Eu vou fazer o ajuste linear entre o x e o y ao quadrado. Né? Porque agora, se eu olhar para essa expressão dessa forma, eu vejo que o y ao quadrado se comporta e o x tem uma relação linear. Né? Então, essa aqui é uma forma de linearizar esse tipo de expressão. E, por fim, esta situação aqui, né? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas é a mesma coisa. O que acontece? Mesmo raciocínio. Eu passo a raiz para o lugar do y e o y para o lugar da raiz. Então, eu obtenho essa expressão. Naquela mesmo raciocínio. Se eu elevo os dois lados ao quadrado, né? Agora, eu elevo os dois lados ao quadrado. Eu elevo os dois lados ao quadrado. O que vai acontecer? 1 sobre y ao quadrado igual a isso aqui. Desta maneira, eu tenho 1 sobre y ao quadrado igual a 0 mais a 1x. Então, o que nós temos? Nós temos uma forma linear entre o 1 sobre y ao quadrado e o x. Então, isso aqui, se eu substituir, sei lá, por um y maiúsculo, por um z, vou dar z. Não confunde. Então, se eu substituir isso por um z, eu vou ter z igual a 0 mais a 1x. Né? Tem uma forma linearizada. Tá. Então, vamos ver o que diz aqui. Quando eu tenho esse tipo, quando se quer fazer esse tipo de ajuste,
que acontece? Eu vou fazer, então, uma regressão linear entre o x, né, e o 1 sobre x. 1 sobre y ao quadrado, ou seja, entre o x e o 1 sobre y ao quadrado. Só que são formas lineares, de linearizar outros ajustes. Bom, e por fim, então, vou fazer esse exercício, que eu achei ele bem interessante, que ele vai entrar um pouco nesse mérito, que ele determina, né, o objetivo, a finalidade desse exercício é determinar a constante gravitacional. Né? Ou seja, ele quer saber quanto vale o G. Ah, professor, o G vale, né, 9,81, né? Esse G, ele é 9,81, mas dependendo do lugar, às vezes ele pode mudar um pouquinho, tá? Então, em alguns lugares, vocês têm, já vi, sei lá, você entra em determinado laboratório e alguém diz assim, 0,80, 70, 9, tanto. A gente arredondou por 81. Geralmente, em lugares de experimentação, de simulação física, né? Ali no Laboratório de Pesquisas Hidráulicas, da URGS, no laboratório fluvial, onde se faz simulações fluviais, um enorme de um pavilhão onde só se faz experimentação fluvial, de como sedimentos em rios se comportam, né? E eles fazem também simulação de barragens, enfim. Nesse tipo de ambiente bem grande na entrada, você tem um G ali, né? O G que foi com várias casas decimais para as experimentações deles. Então aqui, por exemplo, um exemplo bem simples, com pouquíssimos dados, né? Para nós, então, determinarmos o valor do G. Então aqui eu tenho o X, eu tenho o V e a nossa equação de ajuste é essa aqui. A equação de ajuste é essa. Eu quero pegar essa tabela e ajustar nessa equação aqui. Quando eu ajustar essa tabela nessa equação, nós vamos encontrar o G. Ou seja, quando for feito o ajuste, vai sair o G vai ser encontrado, vai ser determinado. Então tá, então vamos descobrir quanto vale esse G. Então, antes disso, vamos dar uma manipulada. Vamos pegar essa equação, vamos dar entender ela, reescrever ela de uma forma mais interessante. A velocidade, né, ela é uma função da posição, né? Olhando para essa expressão aqui, ela é uma função da posição. Também poderíamos escrever o contrário. Alguém poderia dizer, professor, mas a posição é uma função da velocidade. Bem, você poderia pensar dessa forma aqui também. Mas eu quis pensar desse formato, ou seja, a velocidade é uma função da posição. Depois, se alguém quiser fazer esse ajuste aqui da posição, sendo função da velocidade, melhor, a velocidade sendo função, melhor, a posição dependendo da velocidade, então aqui, a posição depende da velocidade. E o que nós vamos fazer é a velocidade dependendo da posição. Isso aqui pode ser um exercício. Não precisa entregar, só para quem tiver curiosidade. Então, eu vou isolar o V, né? Ou seja, eu vou escrever o V em função do X. Né? Então, se o V está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Então, para sair o quadrado, eu tiro o quadrado. Quando eu tiro o quadrado, né? O que acontece? Eu tenho multiplicações lá dentro. Eu tenho 2gx.
Tá? Eles estão se multiplicando. Então, eu posso escrever o 2g separado do raiz de x. E aí, o 2g, como é uma constante, ou seja, o valor 2g é algo constante, eu vou chamar esse 2g de k. K de constante. Tá? É um valor constante. E é o valor que nós vamos descobrir quando for feito o ajuste. Então, quando for feito o ajuste, a gente vai descobrir quem é o K. Vamos apagar isso aqui e vamos olhar para cá. Aqui, eu tenho o x e eu tenho o v. Então, vamos lá, digitei o x, digitei o v. Aí eu se deu conta de que o v, a equação que a gente quer ajustar é entre o v e o x. Entre o v e a nossa equação de ajuste é essa aqui. Então, esse aqui é o ajuste. Então, esses são os dados. Quando eu olho para a equação de ajuste, eu vejo que eu preciso ter a raiz de x. Então, se eu pensar no seguinte, vou botar aqui raiz de x e v. Então, tenho x, raiz de x e v. Aí, depois que eu fiz isso aqui, eu fiz o gráfico. Aí, o que eu vi no gráfico? Eu vi um perfil de reta. Aqui está o raiz de x e aqui está o v. Lembrando, quando eu fiz esse gráfico, eu peguei isso aqui, né? Veja, eu peguei isso aqui, então eu tenho raiz de x, v. Eu vi uma reta. Bom, eu vi uma reta, por que não tentar o ajuste linear? Fui lá, fiz o ajuste linear e obtive essa expressão. Tá? Bom. Será que está certo? Será que está errado? Vamos investigar. Né? Como é que a gente vai fazer essa investigação? Vamos interpretar o que o Excel deu para nós. Então, o Excel deu para nós isso aqui. Né? Ele deu para nós isso aqui. Ele deu y e x. Assim que ele deu. Aí a gente fez o seguinte, como a gente tinha raiz de x, e aqui eu tinha y, então, na verdade, ou melhor, raiz de x e aqui eu tinha v, então, aqui eu tinha raiz de x e aqui eu tinha v. Então, o v está aqui, e aqui, então, eu teria a raiz de x. Eu chamei de z, então, z é a raiz de x. Então, o que acontece? Nós queremos ajustar em algo parecido com isso. Aqui eu tenho v igual a raiz de x. Ou seja, aqui seria a raiz de x, né? Aqui é um valor muito próximo de zero. Né? Um valor mais próximo de zero. A gente vai considerar isso. Vamos só focar nisso aqui. Então, se eu quero algo nesse formato aqui, então eu vou olhar para isso aqui. Quando eu olho para cá, eu vejo que eu tenho 0,44 vezes raiz de x. Então, eu tenho v igual a k raiz de x. Qual é a conclusão imediata? K é igual a isso aqui. Então, quem é o k? Né? Ou seja, o k nada mais é do que isso aqui. Isso aqui é o k. Ou seja, o k é igual a raiz de 2g. Ou seja, o k é igual a raiz de 2g. Portanto, o 0,44 é igual a raiz de 2g. Então, agora a gente tem que fazer a finalização. Então, raiz de 2g é igual a 4,44.
Como é que eu tiro a raiz? Eleva ao quadrado. Então, 4,44 ao quadrado dá 19. Então, 2g igual a 19. Então, o 2 passa dividindo. E eu cheguei, então, a g igual a 9,88. Ah, professor, mas o g é 9,81 ou 80. Enfim, o importante é isso aqui. Ah, e isso aqui não é importante? É, isso aqui é erro. Que erro? Bom, erro de cálculo. Primeiro, o erro do Excel em fazer o ajuste. Na hora de fazer o sistema linear, ele deve ter perdido informação. Erro nosso. Né? Nós estamos trabalhando com raiz, com potência. Então, na hora que eu estou pegando esses números aqui, eu posso, às vezes, estar fazendo arredondamentos, e esses arredondamentos podem influenciar. E um outro erro é a quantidade de dados. Nós temos muito poucos dados. Aí para nós termos mais informação, para nós termos valor mais próximo do 9,881, nós teríamos que ter, sei lá, 30 pontos. Né? 30 pontos nos dariam um G muito melhor do que aqueles míseros pontos que a gente viu ali. Então, isso também influencia. Tá? Quero melhorar o valor da minha estimativa, da minha constante, melhoramos, então, a quantidade de pontos que a gente vai tomar, certo? Bom, acho que isso aqui é no fim, né? Então, essa era a finalização. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Vou abrir lá para vocês. Vou abrir ali. Então tá. Vamos abrir aqui. Então tá, deixa eu só pegar aqui o Moodle. Para a gente ver. Portal acadêmico. A gente vê o que tem lá no Moodle. Bom, como eu avisei para vocês, eu estou corrigindo já os trabalhos de vocês, né, que vocês me mandaram, e aos poucos estou disponibilizando as notas. Alguns eu disponibilizei as notas do trabalho, porque o grau A vai vir todo junto. Tá? Todo mundo vai receber junto a nota do grau A. Bom. Então tá. Aqui, eu já coloquei gabaritos de trabalhos que eu já corrigi, foi o 4 e o 9. Esses eu já corrigi e os alunos já têm nota. O que mais? Vamos ver a atividade 11. Então, aqui, atividade 11. Aqui um problema para determinação de uma constante, ou seja, aqui é para determinar a capacitância. Tá? Tem esses dados e você quer determinar o C. Aqui ele usa essa notação aqui, então R igual a 5M ômega, ou seja, é 510 na 6. Tá? Ele está usando isso aqui. Vai tabular, fazer a tabulação e fazer um ajuste exponencial. Tá? E aí vocês vão ter que descobrir quem é o C. Então, o C é quem vocês estão perseguindo. O V também, né? O V vocês ganham ele também de... Vocês ganham, na hora de fazer o ajuste, vocês ganham ele. Tá. Mais. O prof botou. Bom, aqui ele pede para apresentar o melhor ajuste. Como é que eu vou descobrir quem é o melhor ajuste? Pelo R2, né? O melhor ajuste é quem tem maior R2. Então, repara, esse tipo de ajuste aqui, ele é semelhante àquele do BH. Tá? Porque eu tenho T como numerador. Ele é semelhante àquele do BH. E esse aqui é um ajuste de exponencial. Tá?
Esse aqui, sim, esse é hiperbólico. Esse é hiperbólico. E esse aqui é um ajuste daquele linearizado. Ou seja, então esse aqui é hiperbólico. Como é que vai fazer esse ajuste? Esse ajuste você vai pegar o x ao quadrado e o y. Então você vai pegar isso aqui. Tá? Vou fazer a regressão linear entre x ao quadrado e o y. Está bem explicadinho lá no material da aula. Mistério. Esse aqui é uma regressão quadrática. Ou seja, esse aqui é um polinômio de segundo grau. Não tem muito mistério, é só fazer o polinômio de segundo grau. Ele tem toda uma historinha aqui. Alguns, às vezes, eu já dei esse exercício. Ficaram morrendo de medo dessa expressão aqui. Não precisa ter medo. Tem gente que tem medo de senos e cossenos. Não sei por quê. E aqui, ele pede para ir lá na planilha do Excel. Eu já disponibilizei essa planilha do Excel. São dados sobre a Covid-19 disponíveis pela Secretaria de Saúde do Estado e que foram divulgados, né, pela imprensa. Então, aqui ele pede para fazer uma série de ajustes, né? Aqui você faz os ajustes. E aqui no final ele pede para fazer uma observação de tendência. Sempre quando ele faz log no Excel, ele faz o log 10. Você digita log, tá? Que é o log decimal. Não tem muito mistério aqui. Qualquer coisa vocês me perguntem. Eu acho que o mais difícil, na minha opinião, o mais trabalhoso aqui é o primeiro. O resto, ou são muito parecidos com os que foram apresentados, muito parecidos mesmo, só mudar alguma coisa. E o primeiro, sim, eu acho que é um pouquinho mais diferente, mas tudo bem tranquilo. Certo? Era isso, então, que eu tinha para mostrar para vocês. E aí fiquem no aguardo, né, dos próximos dias, enquanto eu vou corrigindo. Tá? Então, eu estou corrigindo primeiro os trabalhos que eu tenho gabarito já, porque alunos me perguntaram. Em algum momento alguém me perguntou e eu tive que fazer o trabalho daquele aluno para dar uma resposta para eles. Então, eu estou primeiro para esses. Depois aos poucos vou corrigindo os outros. Tá? Eu espero até terça-feira entregar o grau A para vocês. Tá? Tá. Eu também estou corrigindo, fazendo os feedbacks e explicando por que da nota. Tá? Então, todo mundo vai ter, eu estou avaliando 6 itens. Tá? Eu estou vendo eles aqui. Então, os 6 itens, eu estou avaliando eles e estou discriminando eles na hora de fazer a correção. Aquele trabalho, ele simula um TCC. Tá? É bem simples, mas ele simula bem um TCC. Você tem um problema, você tem que resolver o problema e você tem que concluir o problema. E a conclusão dele tem que pegar aquele resultado e colocar dentro do contexto. Então, eu estou corrigindo como se fosse uma banca de TCC. Tá? Como se eu fosse a banca. Não estou dando para outros, como se eu fosse. Certo? Tá. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Você já tem bastante coisa para estudar até terça-feira. E nos vemos, então, terça-feira que vem, para mais 3 lives. Certo? Qualquer coisa, me escrevam. Tá. Beleza, professor. Boa semana aí. Obrigado, professor. Tá, boa semana para vocês. Boa semana. Cuidem, álcool gel e máscara. Agora a máscara é obrigatória, viu? Você saiu na rua é 300 pila sem não usar máscara. Eita, tá ficando caro. Mexeu no bolso, o povo vai atrás. Exatamente. Certo? Então tá. Eita, Até mais. um abraço. Boa semana para vocês. Ei, Lúcio, boa noite.